Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aberta aqui da Faculdade da Alma. E aqui na Faculdade da Alma nós formamos terapeutas psicanalistas capazes de compreender e tratar a si e a seus pacientes nas esferas mental, emocional e espiritual. Eu sou Eliane Cunha, terapeuta, professora e também coordenadora da formação em psicanálise aqui na Faculdade da Alma. E hoje, na nossa aula aberta, o tema é: você anda se sentindo diferente ultimamente? Se você anda se sentindo diferente ultimamente, seja questões emocionais, seja questões físicas, seja questões espirituais, está acontecendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente com você? Algum zumbido no ouvido, alguma dor diferente, alguma sensação ruim, acordando cansado, perdendo o sono no meio da noite, dores pelo corpo, falta de apetite ou até comendo demais? Alguma coisa está diferente com você? Se você respondeu que sim, então essa aula é para você. Fica aqui com a gente. Albert Einstein quebrou paradigmas ao comprovar que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ou seja, que toda matéria é energia, ou seja, luz condensada. Nós já vimos aqui em outra aula aberta aqui da Faculdade da Alma, falando como se dá o processo de materialização do homem. Eu vou deixar o link dessa aula aqui para você acessar, que eu não me lembro agora qual é, mas eu deixo o link aqui para você acessar. E nessa aula a gente explica detalhadamente como a energia, como a luz, a energia, ela vem e se condensa em matéria e forma o ser humano. À medida que essa energia, ela vai diminuindo de velocidade, ela vai se condensando em matéria e aí nós existimos. Da mesma maneira que essa energia, ela precisa diminuir de velocidade para formar a matéria, e quando ela diminui de velocidade, a matéria é formada, ou seja, se forma todos os órgãos necessários para a composição de um corpo. Quando nós entramos num processo de estresse, num processo de ansiedade, a gente está causando o efeito contrário. Se a matéria é uma energia que diminui de velocidade, quando a gente, em sendo matéria, entramos no processo de aceleração dessa energia, nós estamos entrando no processo contrário. Então, aquilo que foi criado, a gente está descriando. Logo, nós estamos colocando o nosso corpo em processo de adoecimento. Vem acontecendo um fenômeno no planeta Terra. Que fenômeno é esse? É a vibração da Terra, é a frequência vibracional da Terra que está se elevando. Isso porque muitas pessoas estão despertando para a consciência de que algo maior, além do que os olhos físicos podem enxergar, existe. Vamos entender esse algo maior nessa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Dá uma olhadinha ali na imagem. Na imagem a gente tem uma figura humana ali em preto, né? Uma figura humana, e em volta dessa figura humana um holograma de figura humana maior, né? Esse holograma, ele alcança a parte roxa ali em cima e ele alcança também a parte vermelha ali embaixo. E a gente tem essa parte no centro onde está esse homem de preto. Então, o que quer dizer essa figura? Quer dizer que nessa parte onde está esse homem preto é a esfera que o homem percebe, é a esfera que o homem vê, apenas aquilo que corresponde a ele, ao material e a tudo aquilo que é plausível, que é tocado, aquilo que o homem pode ver e tocar, então ele acredita. Ele não acredita no que ele não vê, logo, essa parte em roxa ele não vê com esses olhos físicos. E essa parte em vermelho ele também não vê com esses olhos físicos. Por quê? Porque o nosso olho físico ele só alcança entre o raio ultravioleta e entre os raios infravermelho. Abaixo disso, a visão humana não percebe, acima disso, a visão humana também não percebe. A energia que vibra nessa parte roxa, ela é uma energia de alta frequência, muito sutil e de alta frequência. A energia que vibra nessa parte vermelha, ela é de baixa frequência, é uma energia mais densa. Se nós fôssemos comparar a
a algo que a gente já conhece, que a gente pode relacionar e de fato essa relação ela condiz. Então seria essa parte central, a terra, aquela parte roxa acima, o céu, e aquela parte vermelha abaixo seria o inferno. Mas não o céu, o inferno que a gente aprende quando a gente é criança, que o céu é onde Deus está e o inferno é onde o diabo está e a terra é onde eu estou. Mas numa compreensão de este céu é a parte mais divina daquilo que eu sou, a parte mais plena, a parte mais espiritual do ser que eu sou. Este inferno, a parte mais densa de quem eu sou, a parte mais ego em mim. Então nós podemos chamar essa parte lilás, essa parte roxa, da nossa parte luz iluminada, e essa parte vermelha da nossa parte sombra, da nossa parte densa, daquilo que está dentro de nós, que só nós sabemos que tem aqui e que está nos puxando cada vez mais para baixo, caso a gente esteja se entregando a esses processos. E nesse processo que a Terra está passando, nesse movimento de aceleração da vibração da Terra, quem está mais focado nessas densidades, quem está mais preso nessas densidades, tem passado por situações mais difíceis na vida, seja na vida física, na vida emocional, na vida espiritual, em todas as áreas da vida. A pessoa está tendo que lidar com as consequências da própria ignorância. O que seria consequências da própria ignorância? Não aceitar que nós somos algo além de um corpo físico, que nós somos algo a mais, que não somos apenas um corpo físico, que em nós habita um espírito, que em nós habita algo que é aquilo que de fato nós somos, que não somos apenas uma matéria. Só que as pessoas evitam de pensar no alto da mesma maneira que elas evitam de pensar no baixo. Por que elas fazem isso? Porque se elas pensam no baixo, elas têm medo dessa conexão com o inferno. Se elas pensam no alto, elas têm medo dessa conexão com Deus. Por quê? Porque dentro delas tem uma questão mais inconsciente que diz para ela mesma: você não pode chegar até Deus, você não pode estar diante de Deus, você é errada, você é pecador, você não é digno. Então, essas concepções internas entranhadas dentro da pessoa faz com que a pessoa até busque um Deus, mas com medo desse Deus, com medo de olhar de fato para esse Deus, com medo de se deparar olho a olho com esse Deus. Então ela evita pensar no alto por esse processo de um medo interno desse Deus julgador, por conta das próprias questões internas dela, do próprio comportamento, da própria forma de pensar. E ela tem medo de pensar no baixo. Por quê? Porque é inferno. Ninguém quer ir para o inferno, não é? Então, essa mudança na vibração da Terra está vindo para nos tirar dessa ignorância que a gente está nesse momento. Nós nascemos nesse processo de ignorância, nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, e é necessário que a gente saia desse processo de ignorância, que a gente expanda a nossa percepção, que a gente expanda a nossa consciência para o além dessa matéria física, para o além desse corpo. Não somos só isso, não somos só isso. E sempre que a gente estiver achando que nós somos só isso, alguma coisa fora de nós vai acontecer que vai causar um efeito dentro de nós para ver se a gente desperta, para ver se a gente sai do lugar. E eu falei sobre isso também na nossa outra aula, onde eu disse que a vida está dando sinais. Também vou deixar esse encarte aqui para vocês verem essa aula. A vida está o tempo todo nos servindo, porque nós viemos aqui para servir a vida. Nós viemos aqui para deixar o nosso recado, nós viemos aqui para deixar a nossa mensagem. Agora, se eu não estou dando o meu recado, se eu não estou deixando a minha mensagem, a vida vai me chacoalhar para me dizer: Eliane, alguma coisa está acontecendo que você não está fazendo aquilo que você veio para fazer.
Vamos despertar, vamos acordar. E esse ou da vida é uma traição, é uma separação, é um luto, é uma doença, é um desemprego, é um término de relacionamento, de namoro, é uma dívida, alguma coisa que de fato te desestrutura, que de fato te tira do teu eixo, vai acontecer na tua vida para te dizer que você precisa despertar. Quando um bebê nasce, disse, a mãe deu à luz ao filho, deu à luz o filho. Então, o bebê vem e nós deixamos que ele, através de nós, venha à luz. Venha à luz. Então, esse serzinho veio para servir aquilo que ele é, para servir a luz, para servir a vida. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para servir a vida. E quando a gente deixa de cumprir aquilo para o qual viemos para este plano, então a própria vida que espera de nós uma ação vem nos dizer que a gente precisa agir. E essa forma de dizer da vida é dessa maneira. Tem aquela fala que a gente escutava muito, né, quando a gente era mais jovem, quando a gente aprontava alguma coisa, os pais sempre falavam, ai, a vida vai ensinar, a vida vai ensinar. E a vida ensina mesmo. Vamos seguir aqui. Alguns sintomas físicos decorrentes dessa mudança na frequência da Terra têm surgido em grande número de pessoas, afetando umas mais, outras menos. Se a pessoa está recebendo as mensagens da vida para que ela desperte e essas mensagens estão doendo, mas essa pessoa está colocando resistência para que o despertamento não venha, e o que é colocar resistência? Às vezes ela sente uma coisa, ela sente uma situação, alguma coisa acontece na vida dela e ela vai lá e dá um jeitinho, né? Deu uma insônia, tá acordando todas as noites no mesmo horário e não consegue dormir mais, então ela vai lá e compra um remedinho para dormir. Deu uma tristeza, uma angústia dentro do peito, ela vai lá e toma um remedinho para ansiedade, para depressão. Então, sempre que acontece alguma coisa que é para a pessoa olhar para aquilo, olhar para a causa, olhar para a raiz, olhar para a origem daquela situação, para que ela vá despertando na vida, e ela não olha para a origem, ela só vai olhar para o sintoma, ela só vai olhar para aquilo que ela está sentindo. Então, sempre que ela olha só para aquilo que ela está sentindo, ela está colocando resistência. E se ela está colocando resistência, essa questão da mudança vibracional da Terra está afetando essa pessoa de uma maneira mais forte, está vindo para essa pessoa de uma maneira mais intensa. Por quê? Porque é necessário que essa pessoa acorda, é necessário que ela desperta, é necessário que ela saia desse sono da ignorância. Então, quais são os sintomas mais comuns que têm acometido as pessoas em decorrência desse processo que está acontecendo na frequência da Terra, nesse aumento da vibração da Terra? Zumbido no ouvido, vertigem, enjoo, taquicardia, dificuldade de concentração, confusão mental, perda de sentidos, fadiga, insônia, falta de energia, choques térmicos, frio ou calor, dores sem causas aparentes, problemas ósseos dentários, entre outros. Ah, Eliane, que doideira é essa? Então quer dizer que isso tudo que está acontecendo comigo é porque a Terra está mudando de vibração? Se você foi ao médico por causa de alguma dessas situações e o médico disse para você, vamos fazer uns exames. O médico fez os exames e nesses exames não detectou nada. E ele disse para você assim, olha, o seu problema, ele é psicológico. Cuida um pouquinho da tua mente, cuida um pouquinho do teu emocional, cuida um pouquinho do teu mental, porque essa situação que está acontecendo com você, ela é emocional. Então, se você tem isso, se você passou por isso, então o que está acontecendo com você, sim, é em decorrência desse processo de mudança que está acontecendo no planeta Terra. Essa situação que está acontecendo, esse processo é para te ajudar. Esse processo está trabalhando em teu favor. Esse processo faz parte da vida, faz parte do movimento da vida. A vida está sempre em movimento, a vida está sempre evoluindo. Quando eu falo não vou evoluir, eu paro aqui, não saio do lugar,
É igual uma célulazinha num corpo que diz, eu quero fazer diferente. Então essa célulazinha causa um câncer nesse corpo. Aí o que tem que fazer? Fazer uma cirurgia, arrancar aquela célulazinha dali. Tirar ela, por quê? Porque ela não está mais servindo aquele corpo. O que acontece com as coisas na nossa vida quando as coisas não servem mais? O que acontece quando os nossos sapatos não servem mais, quando as nossas roupas não servem mais? Quando algo para nós não serve mais, a gente joga fora. Não serve mais, a gente joga fora, porque já vai ficar guardando uma coisa que não serve mais. A gente descarta, a gente manda embora, não é? E por que com a vida, com esse plano maior, ia ser diferente? Eu estou aqui para servir. Se eu não estou servindo, eu estou ocupando espaço. Se eu estou ocupando espaço, eu tenho que ser tirada para pôr algo no lugar que serve, né? Então, antes de eu ser tirada do lugar, a vida me manda mensagens. Você está tendo chance, você está tendo oportunidade. O que você está fazendo com isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A vida age com misericórdia, né? Para com a gente. E aí a gente vai precisar dar ouvido a essas mensagens que a vida está trazendo. É igual o galho que não dá frutos, né? A árvore que não dá frutos, ela é cortada, porque vai ser plantada outra árvore no lugar, porque a árvore é plantada para que frutifique. Se ela não está dando fruto, ela vai ser tirada dali e outra vai vir no lugar. Não é diferente com a gente, né? Assim como no grande e no pequeno, assim como no alto, aqui embaixo, assim como no céu, na terra. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que a gente acha que a lei serve só para um, não serve para o outro? A lei é igual para todos, não é? Então, se a gente está aqui para servir, a gente não está servindo, a vida vai nos servir. E aí, se a gente botar resistência, nós vamos ser arrancados. Arrancados porque o processo precisa fluir, né? A resistência faz com que a pessoa ignore o fato sobre o que está acontecendo nas instâncias superiores. Dessa forma, essa ignorância e resistência do homem determina a intensidade e duração dos sintomas. Então, se você já está com esses sintomas que eu falei, e esse sintoma já está durando, e gente, eu sei que isso está acontecendo porque eu recebo pessoas na clínica o tempo todo trazendo esses sintomas. Zumbido no ouvido é o que mais tem. Zumbido no ouvido, insônia, enxaqueca, ansiedade, aperto no peito, angústia. É o que mais tem. E aí você conversa com a pessoa, você pergunta para ela da vida dela, você pergunta para ela da família, você pergunta para ela do relacionamento, você pergunta para ela do trabalho, tá tudo bem. Tá tudo bem. É aquela pessoa que a gente olha e a gente vê a vida dela e a vida dela tá maravilhosa, né? Aí a gente fala, não sei por que essa pessoa tá triste, tá angustiada. Olha a vida que ela tem, né? Tá angustiada, daí você vê outro lá, ali tem só para viver o dia, mas o ser é feliz, o ser é pleno, o ser vive, né? E aí a gente vai entender que a vida está servindo a essa pessoa. A vida está servindo e ela precisa entender que a vida está servindo para que ela acorde. É em amor, é em misericórdia para com a vida dela e não o contrário. E aí quando a gente vai ganhando consciência, a gente vai entendendo, a gente vai ajustando, a gente vai sintonizando, né? Porque daí, o que acontece? Esse movimento da Terra faz a gente ficar confuso na frequência. Então começa um chiado, começa um chiado. Por quê? Porque a gente hora tá aqui, hora tá lá, hora tá aqui. Então começam uns chiados. Esse movimento a gente precisa equilibrar. Então a gente vai girando o deio, entrando na frequência, né? Entrando na frequência até que, se estabelece. Aí vai embora zumbido, vai embora angústia, vai embora tudo. Por quê? Porque aquilo só estava me servindo para me trazer até aqui. Eu cheguei até aqui, não precisa mais me servir. Aqueles não. Vai vir outras situações, porque se eu me estacionar aqui de novo em outras situações para mim voar um pouquinho mais para cima, né? Mas aquilo não vem mais. E por que isso acontece dessa forma, gente? Não sei se você já viajou de um lugar com baixa altitude e foi para um lugar de alta altitude. E quando você chegou nesse lugar, você precisou levar um tempo para você poder se acostumar com a altitude do lugar. Vinha enjoos, vômito, diarreia, vinha um monte de coisa. Um sono, uma canseira, uma fadiga.
Por quê? Porque você saiu de uma frequência que você estava acostumada, teu organismo estava acostumado, você foi para uma frequência que teu organismo ainda não conhecia. Até o teu organismo se adaptar àquela frequência, você passou por esse processo de adaptação. Então, quando eu entendo que essa questão que está acontecendo comigo aqui agora e que não tem nenhuma explicação médica, né? O médico fala que é psicológico. Quando essa situação está acontecendo comigo aqui agora, eu tenho que parar de querer ficar me entupindo de remédios para eu obrigar o meu organismo a ficar aonde ele está, porque o próprio organismo também quer evoluir. O meu corpo está aqui para evoluir, né? Eu preciso entender que tem algo além deste plano terreno que eu preciso conhecer, que é eu mesma. É eu mesma nas minhas instâncias superiores e tenho que olhar também para as minhas instâncias inferiores. Eu tenho que olhar para as minhas sombras. Eu tenho que olhar e não só olhar, eu tenho que resolver. Eu tenho que dar conta disso, é meu, eu tô aqui para resolver isso. Lá em cima já é pleno, já tá maravilhoso. Eu tô aqui por causa dessa parte aqui, ó. Eu tô aqui por causa dessas instâncias mais abaixo, essas frequências mais baixas. Agora, não dá para eu descer na frequência baixa para resolver a frequência baixa se eu tô na frequência baixa. Então eu subo, me encho daquela frequência que vai me dar força, porque o meu socorro vem do alto, e vou lá embaixo e olho para aquilo que tem que resolver e resolve e pronto, acabou. Aí vai embora zumbido, vai embora chiado, vai embora essas dores que a gente não tem nenhuma explicação por que tá doendo, vai embora isso, porque isso me serviu e servido está, não é? Quando as pessoas chegam numa fase da idade delas, e eu tenho percebido isso com muita frequência, entre 35 a 47. Essa é uma faixa, entre 48, 35 a 48, né? Ou a gente pode pegar até um pouquinho mais, 33 a 48. Dentro dessa faixa aqui, ó, tem acontecido muito desses processos da pessoa entrar em crises existenciais. Porque ela olha para a vida dela e ela pensa, poxa, o que eu conquistei na vida? O que eu fiz na vida? O que eu tenho na vida? E aí ela começa nessas questões, né, sem saber o que fazer, ela começa a buscar umas respostas aleatórias para isso, né? Então, ela se sente insatisfeita com o trabalho, ela acha que o problema é o trabalho, ela troca de trabalho, não muda nada. Ela se sente satisfeita no relacionamento, troca de relacionamento, não muda nada. Ela se sente satisfeita com o carro, troca de carro, não muda nada. Por quê? Porque essa própria sensação de insatisfação na vida também é um próprio movimento da própria vida para que essa pessoa acorda, para que essa pessoa desperta. Né? Então, ela vai ter esses questionamentos internos, ela vai ter essas crises internas, ela vai ter essas crises existenciais para que ela, dessa vez, né, agora, desperte, dessa vez agora acorde, dessa vez agora entenda tudo que está acontecendo com ela. Às vezes a pessoa vai para a cama bem e acorda pela manhã se sentindo muito mal. A pessoa está se sentindo sempre cansado, sempre esgotado, parece que voltou de uma guerra, se sente dolorido, indisposto, desanimado, sem vontade para nada. Às vezes com dores físicas na cabeça, no estômago, nas costas ou outros membros do corpo. Pode ser até que esteja tendo enjoos, náuseas, disfunção intestinal, mas também sem causas aparentes. E se tudo isso vier junto com o questionamento, o que eu estou fazendo aqui? O que é a minha vida? Quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? Então, esse é um chamado da vida para que você desperte. É a trombeta tocando, é hora de você acordar, é hora de você despertar. Isso tudo está acontecendo para que entramos em sintonia com quem nós somos, com o nosso propósito de vida e a nossa missão aqui nesse plano terreno. Isso tudo acontece porque ao entrarmos em sintonia com essa mudança vibracional da Terra, nossa própria vibração entra em modificação. Nosso organismo busca o equilíbrio para se restabelecer. Muitas dessas mudanças podem ocorrer com a gente enquanto a gente está dormindo. Quanto mais mudamos a nossa consciência para nos adequarmos à nova vibração, mais rapidamente o nosso corpo físico se restabelece. E não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Corpo mental e corpo espiritual é o foco do estudo da psicanálise.
A gente estuda o corpo mental e a gente estuda o corpo emocional, porque esses dois corpos juntos formam a psique, que é onde a gente foca o nosso olhar, porque é lá que o paciente está criando a tua própria questão, o teu próprio problema, aquilo que está impedindo a vida dele de fluir. Então a gente foca no corpo físico e no corpo mental. E quando a gente fortalece o corpo mental tem força para restabelecer o corpo emocional. E quando esses dois corpos estão fortalecidos, os dois juntos mandam energia vital adequada para que o corpo físico também possa funcionar de maneira adequada. Ou seja, com saúde, pleno, capaz de viver a sua vida com alegria, tendo vontade de levantar, de acordar, de viver, de sorrir, enfim. Então, agora eu te pergunto, você andou se sentindo diferente nesses últimos tempos? Desses sintomas todos que eu falei aqui nessa aula de hoje, você está passando por algum deles, ou já passou, ou conhece alguém que está passando? Comente aqui nessa aula que vai ser um prazer conversar com você e quem sabe te trazer uma palavra que possa te ajudar. E no mais, eu agradeço a presença de todos, eu agradeço por vocês terem assistido essa aula e deixe um comentário para mim aqui embaixo dizendo o que você achou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, se serviu a tua vida, porque esse é o nosso propósito aqui, servir a vida. Abraço!